na parte de segunda-feira. Quem endureceu o coração do faraó? Foi Deus quem endureceu o coração do faraó? Ou foi o próprio faraó que endureceu o seu coração pela insistência e a rejeição da soberania de Deus? Pela teimosa rejeição do poder de Deus revelado. Deus revelou, Deus mostrou de forma clara, irrefutável, que Ele é o verdadeiro Deus. Mas Faraó continuou rejeitando, resistindo os milagres operados por Deus. Queridos, quem endureceu o coração do Faraó? Foi Deus ou foi o próprio Faraó que usou da sua liberdade de escolha para dizer não para o Criador dos céus e da terra? Abra sua Bíblia e vamos ler Êxodo, capítulo 7 e o verso 3. Aqui diz: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Quando você lê a Bíblia, você percebe que Deus assume a responsabilidade daquilo que Ele permite que Satanás faça. Quando Deus dá o consentimento a Satanás para endurecer o coração de Faraó, Deus assume a responsabilidade como se ele estivesse endurecendo o coração de Faraó. Mas na realidade, quem endurece o coração dos pecadores é Satanás. Agora, Êxodo capítulo 7, verso 13. Aqui diz: Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E o verso 14. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. E então o verso 22. Aqui diz: Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Diante de tão grandes sinais e maravilhas, o coração de Faraó se endureceu, rejeitando se humilhar diante de Deus. 9 vezes o livro de Êxodo afirma que Deus endureceu o coração do Faraó, e outras 9 vezes é dito que o próprio Faraó endureceu o seu coração. Afinal, quem endureceu o coração do Faraó? Deus ou o próprio Faraó? É significativo que no relato das 10 pragas, nas 5 primeiras, apenas o Faraó seja considerado aquele que endureceu o seu próprio coração. Ele começou o processo de endurecimento por sua própria vontade. A partir da 6ª praga, no entanto, o texto bíblico afirma que foi Deus quem endureceu o coração do Faraó. Isso mostra que Deus fortaleceu ou aprofundou a própria escolha do Faraó, sua decisão voluntária, conforme havia dito a Moisés que faria. Considerando que nas 5 primeiras pragas, o Faraó, livre e voluntariamente, endureceu seu coração, rejeitando as evidências do poder divino, nas próximas pragas, ou seja, da 6ª praga em diante, a Bíblia diz que foi Deus quem endureceu o coração do Faraó. Porém, se torna óbvio que Deus fortaleceu ou aprofundou a própria escolha do Faraó, sua decisão voluntária, conforme havia dito para Moisés. Em outras palavras, Deus enviou as pragas com o propósito de ajudar Faraó a se arrepender e a se libertar da escuridão e do erro em que sua mente se encontrava. Deus não criou o mal, ou Deus não criou o pecado no coração do Faraó. Ao contrário, simplesmente o entregou aos seus próprios impulsos malignos. Deus entregou o Faraó aos seus próprios impulsos malignos. Deus o deixou sem a sua graça restritiva, abandonando-o à sua própria maldade. O Faraó tinha livre-arbítrio, como todos nós temos. Podia escolher a favor de Deus ou contra Deus, e decidiu estar contra Deus. A lição é clara. Recebemos a capacidade de escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal. Escolher entre a obediência ou a desobediência. Desde Lúcifer no céu, passando por Adão e Eva no Jardim do Éden, e o Faraó no Egito, até nós hoje, aonde quer que estejamos, temos que escolher entre a vida e a morte. Deus nos dá a liberdade de escolha.
Uma ilustração pode nos ajudar a compreender esse tema. Imagine a luz do sol incidindo sobre a manteiga e a mesma luz do sol incidindo sobre o barro. A manteiga derrete, mas o barro endurece. O calor do sol é o mesmo em ambos os casos, mas há duas reações diferentes e dois resultados distintos. O efeito depende da natureza do material. No caso de Faraó, podemos dizer que dependia das atitudes do seu coração em relação a Deus e ao seu povo. Como você usará o livre-arbítrio nos próximos dias? Deus dá liberdade de obedecer ou desobedecer, se submeter a Deus ou se revoltar contra Deus. Se você sabe qual é a escolha certa, como pode se preparar para fazer esta escolha certa? Meu querido irmão, assim como foi no caso de Faraó, Deus dá evidências de que Ele é Deus, o Todo-Poderoso, e Ele merece ser adorado. Mas a grande maioria do mundo continua rejeitando a Deus como Faraó rejeitou. E Deus então permite que a pessoa colha o resultado das suas próprias decisões. Cada vez o coração vai se tornando mais endurecido pelas próprias escolhas feitas pelos pecadores que se rebelam contra Deus. Afinal, quem endureceu o coração do rei? Deus ou foi o próprio Faraó pela sua insistência e teimosia no pecado, pelo seu orgulho? Quem endureceu o coração dos milhões e milhões de ímpios que serão queimados no lago de fogo e enxofre? Quem endureceu o coração deles? Foi Deus? Não. Deus deu seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por todos. Jesus, quando morreu na cruz, morreu também pelos egípcios, morreu também pelo Faraó. Mas os egípcios e os faraós que recusaram aceitar o Deus de Israel, o Santo de Israel, eles escolheram o mal, eles escolheram a perdição. Deus quer a salvação. Deus quer a vida eterna para todos os seres humanos que nascem nesta terra. Mas a maioria vai se perder por escolha própria, voluntária. Mas você, meu querido irmão, que está me ouvindo, você foi agraciado pelo presente de Deus, a salvação em Jesus Cristo. Você escolheu Jesus. Jesus é vida. Aleluia.